Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Bianca Tavolari e Vinícius Neto e tentaremos decifrar a obra de Jane Jacobs. Nascida no Rio de Janeiro e atualmente morando em São Paulo, Bianca é professora do INSPER, pesquisadora do CEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e Principal Investigator no MESILA, o Maria Sibylla Merian Center. É professora visitante da Universidade de St. Gallen, na Suíça, e no INSPER coordena o Núcleo de Questões Urbanas e coordena o Observatório do Plano Diretor. Na 451, coordena a seção As Cidades e as Coisas. É doutora e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP e graduada em Direito e Filosofia, ambos pela USP. Natural de Ijuí, no Rio Grande do Sul, Vinícius é investigador principal do Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente da Universidade do Porto, em Portugal, e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFF, a Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele tem um PhD em Advanced Architectural Studies pela Bartlett, na University College London, e foi pesquisador visitante no Center for Urban Science and Progress, na NYU, em Nova York. É autor dos livros The Social Fabric of Cities e Cidade e Sociedade, além de mais de 100 artigos e capítulos. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Instituto Cidades Responsivas, Arquitetura, Tecnologia e Economia Urbana. Acesse www.responsivecities.com e saiba mais sobre a escola de urbanismo que une academia e mercado. Sejam muito bem-vindos, Bianca e Vinícius, O Vinícius retornando ao programa. A gente já falou um pouco sobre Jane Jacobs no episódio sobre vida urbana em tempos de pandemia. Isso já faz quase 3 anos, Era junho de 2020, período turbulento, tentando entender aquela confusão. Eu imagino que a gente tenha uma conversa um pouco mais focada, um pouco mais tranquila hoje. E entrando no tema de hoje, muitos ouvintes já ouviram falar da autora Jane Jacobs, Alguns leram, o clássico livro Morte e Vida das Grandes Cidades. Provavelmente poucos foram adiante no estudo da sua obra, E eu trouxe aqui a Bianca e o Vinícius para a gente entender essas complexidades, contradições e tensões, como diz o artigo da Bianca, sobre o trabalho da autora, que acho que fascina, todo mundo que estuda e se interessa por cidades. Então, para começar, eu queria pegar um gancho, de uma fala da Bianca numa apresentação que ela fez sobre a Jane Jacobs, que diz o seguinte, que em urbanismo parece que todo mundo precisa pagar um pedágio para Jane Jacobs, pelo menos lendo Morte e Vida das Grandes Cidades. Por quê, Bianca? Bom, olá a todos e todas que estão ouvindo a gente. Muito obrigada, Anthony, pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês e conhecendo também o Vinícius. E ainda mais falando da Jacobs, que me é um tema muito caro e acho que essa frase que você selecionou ajuda a gente a entrar muito bem no tema, Se a gente for ver boa parte, da produção acadêmica, mas também técnica, basta os principais, basta pensar um dos livros mais vendidos e conhecidos sobre urbanismo nos últimos tempos, que é o Cidade para Pessoas, do Yangel, vai ter uma homenagem para Jacobs ali, o tempo inteiro falando dela. Ou se a gente pegar o Construir e Habitar do Richard Sennett, que está no campo da sociologia, também vai ter uma série de coisas sobre a Jane Jacobs. Então tem uma coisa que não é só porque esses autores de alguma maneira mobilizam a Jacobs, mas parece, eu falei, tem que fazer um pedágio, tem que ter um acerto de contas, tem que dizer, tem lá a Jane Jacobs. Eu acho que por algumas razões que também ultrapassam o campo acadêmico, Nesse meu artigo que você citou, que eu começo o texto mostrando que diversos políticos municipais brasileiros, quando vão comentar sobre a cidade, citam a Jacobs, e de um espectro político partidário muito amplo, Então, claro que eles se movimentaram no espectro político partidário, mas eu consegui selecionar, ali tinha o César Maia, a Marta Suplicy, o José Serra, o Sirkis, enfim, várias pessoas diferentes diziam que tinham ali na Jacobs uma fonte de inspiração. Então, acho que tem algumas razões para isso. A primeira delas é o livro de urbanismo mais lido do mundo, de uma autora que não é artista profissional, era jornalista de formação. A segunda coisa é que, como você falou, o livro é fascinante, e ele é mesmo, Eu acho que ele tem uma força muito grande, e eu entendo que a força muito grande vem das imagens literárias, que
saíram para além do livro, né? Então, quem já teve algum contato com o pensamento da Jacobs, mesmo que não tenha lido o livro inteiro, muita gente, né, passa da parte 1, né? Não chega nem na parte 3, mas o que não é um problema, mas certamente entrou em contato com 2 imagens, que é o Balé da Cidade e Os Olhos na Rua, que vão ser imagens que não só têm uma força literária, mas também têm pressupostos e ideias de urbanismo contidas nela, que espraiam para além do debate, então tem uma influência muito grande. E a terceira coisa que eu acho, né, e aí a gente vai conversar, que o livro dela é um clássico no sentido muito específico do que é clássico, né, que ele vira uma tela de projeção para as futuras gerações, então que a gente consegue enxergar na Jacobs, a depender do que a gente está pensando hoje, uma série de pontos que nos ajudam a pensar, e isso implica tensões, né, então ela vira uma tela de projeção para as mais diferentes possibilidades de projeção de cidade, de projeto de cidade, tanto assim que esse espectro político partidário pôde, né, projetos muito diferentes para São Paulo e para Rio de Janeiro conseguiram encontrar fonte de inspiração no mesmo livro. Então, por isso eu acho que tem aí uma espécie de... é um clássico, fazem referência, conseguem encontrar, é fascinante, e tem que dizer, então, como que você, de alguma maneira, lê a Jacobs. É por aí que eu caminharia, mas queria muito ouvir o Vinícius e saber por que vocês acham que é tão... né, não sei se vocês concordam, se o Vinícius concorda que é uma espécie de pedágio que tem que, né, acertar as contas, mas uma vez que você lê a Jacobs, você começa a ver ela em todos os lugares, né? Para além do fato de que, para além, né, de políticos profissionais e acadêmicos, tem a caminhada de Jane Jacobs em várias cidades no mundo, né? Honrando a Jacobs. Tem uma sigla em inglês que é WWJJD, ponto de interrogação, que é What Would Jane Jacobs Do, né? Então, dizendo a máxima para um bom urbanista é se perguntar o que a Jacobs faria, e aí então a receita está dada. Então, tem uma série de coisas que vão para além da esfera acadêmica, técnica e também político-partidária, e isso acho que se explica por essas 2 razões. Essa é a minha primeira ideia, e vamos ver o que vocês acham. Muito legal essa abertura, Bianca, e eu queria ouvir o comentário do Vinícius, e além disso, né, Vinícius, tu escreveu um artigo para o Caos Planejado algum tempo atrás, falando sobre a obra da autora pós-Morte e Vida das Grandes Cidades, né, e tu começa esse artigo escrevendo que nenhum teórico chega perto da influência de Jane Jacobs na disciplina dos estudos urbanos. Ela é a única a se aproximar dos gigantes da geografia e da filosofia urbana, David Harvey e Henri Lefebvre. Então, acho que, né, comentando aí a abertura da Bianca, dá para falar um pouco sobre isso também. Puxa, ela se tornou essa gigante por também outras obras, né, e outras contribuições. Isso, mas de fato, assim, o livro, né, o Morte e Vida, ele representa um marco, né, também de um ponto de vista das suas contribuições em relação ao que acontecia na disciplina até então, quer dizer, ao longo do século XX. Então a gente tinha, e antes, né, quer dizer, a disciplina ela acaba sendo, de certa forma, fundada mais ao final do século XIX. Nas primeiras décadas do século XX nós temos aqueles documentos de teoria normativa, assim, são grandes... são visões de como a cidade deve ser, do tipo os Cities of Tomorrow, do Howard, né? Aliás, as Garden Cities, né, que tanto influenciaram o Le Corbusier, depois influenciaram, nos deram Brasília e tudo isso. Então havia ali naquelas primeiras décadas uma tentativa de entender cidades, mas sobretudo propor como cidades deveriam ser. E exceto alguns estudos de pessoas da Escola de Chicago, sociólogos interessados na questão urbana, olhando para a segregação e relações funcionais na cidade e tal, só no final do século, da década de 50, começam a aparecer abordagens urbanísticas, assim, mais sistemáticas e também científicas. O grande marco ali é o livro do Kevin Lynch, em 60, publicado em 60, ou seja, um ano antes, o livro da Jacobs, e que é do meu conhecimento, ao menos o primeiro livro, exceto a Escola de Chicago, que faz uma outra abordagem, mas que faz uso de um método científico, né? Ou seja, faz um experimento empírico para apoiar suas teorias, né, de imagem da cidade, como eu não chamo o livro, mas é uma questão de cognição e tal. E a Jacobs é parte dessa onda, desse esforço, né? Ela é curioso, eles estiveram copresentes, inclusive no mesmo em evento, né? Ela e o Kevin Lynch. Mas então naquele momento ali, várias abordagens
linguagens estavam nascendo, né? Então ela tem a dela, tem o Alexander, assim, pessoas que viraram, de certa forma, os titãs da disciplina, os pilares da disciplina de estudos urbanos que então emergia. E o trabalho dela ele captura, porque ele faz essa crítica demolidora do urbanismo moderno, desse urbanismo impositivo, normativo, que diz como o mundo deve ser antes de explicar como o mundo urbano é, ou como uma cidade funciona. E eu atribuo grande parte do sucesso extraordinário das ideias dela às próprias ideias, quer dizer, o mérito das ideias, o fato de que ela se propôs a explicar o que são cidades e como elas funcionam quando ninguém mais estava explicando, não é isso? Então ela ofereceu, de certa forma, algumas das primeiras explicações, amplas explicações de como cidades funcionam, amparadas em alguns princípios de convívio social, de vida material, de como se coloca um volume grande de pessoas junto, como é que isso é possível, como é que isso é viável, ou seja, é preciso ter trabalho, divisão do trabalho, complementaridade, interdependência entre trabalhos e tipos de trabalho. Então tem que ter uma economia com uma chamada divisão do trabalho, que é uma coisa que já se sabia desde o século XVIII, enfim, né, o termo circulava por aí. Então ela traz tudo isso para o universo da cidade e vai explicar as cidades, não é? Então tem esse mérito extraordinário, além então ela propõe ali explicações sistemáticas bastante que são construídas pela sua habilidade como escritora, né? Ela não era jornalista de formação, na verdade ela não teve formação, né? A Jacobs não teve um diploma, certo? Ela é uma das frustrações, ela quase teve um diploma, né? Ela foi barrada, né, numa escola em Colômbia, ela chegou a cursar e em função de notas do seu ensino médio, ela não pôde pegar o diploma, aquilo foi uma frustração horrorosa para ela, e ela a partir daí sempre rejeitou as instituições, inclusive a academia, ela foi uma pesquisadora independente a vida toda. Mas ela escrevia desde menina muitíssimo bem, não é isso? Era uma virtuosa, um domínio da linguagem extraordinário como ferramenta e como ferramenta de investigação, né? Então, ela escrevia muito bem sobre a cidade e sempre a partir de exemplos, histórias concretas, anedotas, como ela chamava, as evidências anedotais que ela usava muito bem. Então ela foi uma mestre em comunicar. Além das explicações serem amplas e profundas, e elas têm um caráter intuitivo muito poderoso. Então aquilo captura tremendamente quem lê. A gente pode pensar que é uma espécie de sedução, mas na verdade eu acho que é a força das ideias e da coerência que tem. E aí tu falasse do restante da obra, e ela tem isso, ela foi uma escritora, ela publicou alguns livros ao longo da sua trajetória, foram mais de 40 anos escrevendo, e ela não parou de expandir o seu sistema de ideias. É incrível, na verdade, ela não parou de expandir isso, mas sempre apoiada em certas ideias que estavam lá no Morte e Vida e nos textos que precederam o Morte e Vida. Não, sensacional, Vinícius, e acho que tem vários pontos aí que eu vou querer falar na sequência, no valor literário, né, que a Bianca já tinha comentado. Mas antes disso, né, eu queria voltar para o ponto que a Bianca trouxe, né, que eu fiquei pensando a respeito, enfim, eu acho que é uma questão recorrente na obra da Jacobs, né, que é essa questão, assim, digamos assim, de tudo que é bom é da Jacobs, né, então, assim, eu sou um político, eu quero dizer que eu tô fazendo uma coisa boa para a cidade, pô, isso aqui a Jane Jacobs defendia, né, e ela, evidentemente, defendeu muitas coisas ao longo da vida, né, e qualquer um pode, digamos assim, pensar um pedaço disso e dizer, pô, isso aqui é Jane Jacobs, né, então eu sou do bem, né, e quase como se fosse um valor aspiracional, né, a ter algum tipo de relacionamento intelectual com as ideias da Jane Jacobs. Mas, evidentemente, né, não é totalmente aleatório. Ela defendia, de fato, alguma coisa, né, ou tinha uma certa visão em relação à cidade, né. E, evidentemente, que pode ter diferentes interpretações disso, né, mas eu queria ouvir de vocês, assim, bom, né, como é que a gente pode sintetizar isso, né, para um ouvinte aqui, né, que tá, pô, sei lá, começando
começando a se interessar por urbanismo, ou, acabei de ler o Morte e Vida das Grandes Cidades, não sou urbanista, né? E eu quero tentar, assim, sabe, sair do que chamam de noise, né? Tem um monte de barulho em relação às ideias dela. Como é que eu posso ter uma opinião, assim, qualificada, né, para interpretar isso, para não ficar perdido no meio desse monte de ideias, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês dois, assim, a opinião de cada um. Bianca? Bom, eu posso pegar essa bola e daí depois a gente ouve o Vinícius, também quero muito ouvir o que você vai falar. Eu acho que essa é uma pergunta super importante, Anthony. Mas antes de entrar o que eu acho que é, né, a Jacobs, e aí vão ter várias interpretações do que é e tal, mas certamente você falou também não é aleatório, tem interpretações, mas tem um limite, né? Não dá para interpretar qualquer coisa a partir do que ela falou, e isso certamente é verdade. Mas uma coisa que eu acho que tem uma literatura de comentário sobre a Jacobs que é muito pouca, né? O que também é muito surpreendente, porque o impacto do livro, a influência do livro é gigantesca, e a literatura de comentário que comente os textos é muito escassa, né? Se comparado com outros autores, né? Então acho que tem um ponto que o Vinícius trouxe que é interessante, né? Dessa influência dela, mas ela demorou muito para ser reconhecida no campo disciplinar mesmo, né? Então, porque era sempre vista como um outsider, né? Como alguém que não era exatamente urbanista e que depois começa a ser celebrado. Então tem um momento aí de hiato, né? Ainda que, né, basta a gente lembrar, numa das conferências, né, de Harvard que ela foi, o Mumford fala que a fala dela era como uma brisa fresca do mar e tal, porque ela estava falando que cidades não eram só prédios e construções, eram também a relação entre pessoas, o que hoje é uma obviedade, ninguém discordaria, todo mundo falaria, claro, mas, né, não é tão evidente assim na época, mas também não hoje, né? De novo, basta pensar no título do livro do Yangel, Cidade para Pessoas. Se não é para pessoas, é para quem? Né? Então tem uma coisa aí que tem uma novidade que acho que estou completamente de acordo com o Vinícius, né? A força da ideia mesmo e dessa crítica, né, demolidora mesmo nas bases do planejamento urbano moderno, que já, né, a primeira frase do livro, para quem abrir assim, vai ver a primeira frase é uma frase de ataque aos fundamentos ao planejamento urbano moderno, e essa é uma posição muito, muito forte dela, né? Mas essa literatura de comentário, que é muito pouca e existe, mas que, enfim, começou a se avolumar depois, né, de alguns marcos temporais de aniversário do livro, do Morte e Vida das Grandes Cidades, costuma ler essa apropriação, né, de atores políticos, mas também no debate público de maneira geral, como usos indevidos. E é claro que vão ter usos indevidos, mas o que eu gostei de fazer, e que daí, enfim, a gente pode conversar se vocês acham que esse é o melhor caminho ou não, é tentar pensar, bom, em vez de pensar que cada um está distorcendo um ponto da obra da Jacobs a seu favor, o que certamente é verdade, eu queria ver se o livro, no texto dele, permite esse tipo de análise. E a minha ideia é que sim, né? Então, o que eu acho que o livro comporta de ideias muito diferentes, e por isso que eu acho que o livro traz tensão de posições distintas para dentro dele. Então, a primeira coisa de fato, a Jacobs está ali falando de uma crítica ao planejamento urbano moderno, e tem uma série de razões de por que ela está criticando esse planejamento urbano, né? E se a gente pegar a imagem do balé da cidade, a gente consegue talvez decompor algumas dessas ideias, né? Então, para quem está ouvindo a gente, nunca ouviu falar da ideia do balé da cidade, é a Jacobs sentada, né, na rua Hudson, que é a rua dela, olhando pela janela e olhando essa rua ao longo do dia, né? Desde de manhãzinha cedo, quase madrugada, até a noite, e ela vai contando pra gente, né, uma imagem super bonita de ler, parece, né, alguns clássicos da literatura, Avenida Nevsky do Gogol, né, vários outros, tem várias comparações possíveis. Ela vai contando ao longo do dia, né, então começa a rua olhando, né, as pessoas chegando, tem os taxistas, vêm as pessoas tirar o lixo, daí depois, uma determinada hora da manhã, chegam as crianças que estão indo em direção à escola, e daí vem as pessoas passando, tem o padeiro que abre lá a padaria, enfim, ela fala, né, como se fosse uma coreografia de balé, rodopios, entram em cena, tem todo um pouco essa linguagem, e ao longo do dia as pessoas vão, né, fazendo coisas diferentes e vão andando nessa rua. Essa imagem poderia ser simplesmente uma imagem, mas acho que tem vários pressupostos da Jacobs aqui. A primeira delas bom, ela está observando, ela é um ponto fixo de observação de uma rua que, né, tem pessoas passando. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante se você é alguém que está pensando em cidades e planejando cidades, você tem que prestar atenção, você tem que observar. E isso não é evidente, né, porque, como o Vinícius comentou, ela está criticando esses urbanistas, né, normativos, que não estão olhando para como a cidade funciona para depois, né, pensar em soluções ou projeções ou desenhos, né. Eles estão vindo, né, que algo que
que eles vão tirar da cabeça deles e projetar, que a Jacobs até usa a imagem da medicina antiga, né, com aquelas sangrias que eram feitas nas pessoas, né, e que não tinha nada a ver com aquele organismo. Então, dizendo, olha, o status que o urbanismo está é muito parecido com essa medicina pré-científica, que está gerando soluções para coisas que não fazem sentido. Então, primeiro, uma cidade precisa ser observada. Então, essa é uma primeira coisa que ela vai dizer. A segunda coisa não é observar de qualquer jeito, é observar com cuidado e com tempo. Então, não adianta você tirar uma fotografia de uma rua que você vai ver só, por exemplo, as crianças passando em direção à escola, mas você não vai ver o uso que é feito noturno da pizzaria, você não vai ver as pessoas caminhando, você não vai ver as mães passando com um carrinho de bebê, você não vai ver, né, uma série de outras coisas. Então, só tirar uma fotografia não é suficiente, tem que fazer uma análise no tempo. A terceira coisa, então, né, essas relações vão importar, né, como que as pessoas usam a rua, para onde elas vão, como que elas se mobilizam, tá? Então tem uma dimensão aqui. A terceira coisa a rua da Jacobs era uma rua de uso misto, e por isso essa observação ela é importante, porque se ela fosse uma rua exclusivamente residencial, ou uma rua exclusivamente comercial, só para pegar duas funções, né, homogêneas, ela dificilmente teria essa vida da rua tão vibrante. O que ela está contando para a gente tem uma vibração, tem atratividade, tem gente passando, porque tem diferentes usos nessa rua, porque se não tivesse diferentes usos nesse lugar, isso não seria um ponto de observação desse jeito. E tem um ponto para ela que vai ser importantíssimo, assim como o ataque aos fundamentos do urbanismo, que ela vai chamar de a grande praga da monotonia, que é justamente isso de tentar planejar, né, talvez a grande praga da monotonia, para quem está ouvindo a gente, poderia se materializar, por exemplo, em Brasília, né, de você tentar fazer uma cidade completamente, né, no plano piloto original, né, completamente planejada, com funções e usos delimitados. Ela vai dizer, ninguém gosta de morar numa cidade assim. A cidade que existe, que é viva, que é vibrante, ela vai ter diferentes usos, ela vai ter diferentes usos ao longo do dia, diferentes pessoas que vão fazer usos que a gente não conhece, e a gente precisa prestar atenção para saber como ela funciona, né? Então, uso misto. Além disso, tem uma dimensão de escala. Essa rua dela, ela é pequena. Se ela estivesse observando a Broadway, por exemplo, seria uma observação diferente. Então, tem uma escala pequena que vai ser importante para ela, que ela vai ter uma crítica muito forte a tudo que é em grande escala. E isso vai ser, e aqui eu acho um ponto para a gente conseguir entender as tensões de posicionamento, isso vai ser tanto ao Estado, né, uma crítica ao planejamento estatal, dizendo que ele vai ter muita dificuldade de se movimentar diante do que é cotidiano, né, e vivo, e isso está muito menos no Morte e Vida das Grandes Cidades e mais, por exemplo, no The Economy of Cities, né, então outras obras mais lá no Morte e Vida já dá para encontrar. Então vai ter uma crítica a planejamentos centralizadores, mas também a grandes empresas, né, então tudo que então ela tem uma coisa da escala que tem uma coisa que é um pouco small is beautiful, né, que é um pouco, né, o padeiro que ela está falando é um padeiro de bairro, não é uma grande rede, ela vai reclamar das grandes redes que, tipo, tiram, né, energia e vivacidade das cidades. Então tem uma questão de escala que é uma escala pequena. Além disso, né, tem uma dimensão que é super importante, que ela está olhando para o espaço público, e a rua é o espaço público por excelência, ela está olhando para os pedestres, né, então ela não está pensando, né, numa cidade motorizada, os carros quase não aparecem aí, quando aparecem uma função, um serviço específico, são os taxistas, né, nessa imagem do balé da cidade, e que ajuda a gente a entender uma série de coisas aqui, né, só pegando por essa imagem, para quem nunca, né, tá começando a ouvir a Jacobs, que bom, ela tá querendo pensar uma cidade que não tenha um planejamento de cima para baixo, né, que tenha, né, ela vai dar inúmeros exemplos de planejamento que desconsideraram como as pessoas vivem a cidade, o que elas querem, o que elas almejam e etc, achando que são soluções maravilhosas, mas que para aquelas pessoas não faziam nenhum sentido. E ela vai falar de conjuntos habitacionais que tinham até jardins para as crianças, né, coisas, e que ninguém usava porque de fato não era assim que as pessoas se relacionavam com o espaço. Então essa certamente é um ponto, né, as relações sociais importam demais, e que isso não é só para entender como intervir, mas que uma cidade, né, aquilo que eu falei antes, não é só o espaço construído, ela é um espaço social vivido. Então, né, você precisa olhar, e para cada cidade vai ser diferente, para cada rua vai ser diferente, para cada bairro. Além disso, tem que prestar atenção ao longo do tempo, né, esses usos vão ser distintos. O espaço público é importante, então as coisas que ela vai falar, e o espaço público específico, né, ela vai falar sobre parques e praças, mas especialmente a dimensão da rua, e isso vem de uma multiplicidade de usos. E vai ter a outra imagem que vai se conectar com isso, que é os olhos nas ruas, que uma multiplicidade de usos vai fazer também com que as pessoas habitem esses espaços durante muito tempo e se sintam olhadas, e que isso é gerador de segurança, né, que você se sente seguro numa rua quando você sente
sente que tem pessoas te olhando, né? Se você tá numa rua desabitada e mal iluminada, aí que você se sente inseguro. Mas se ela tem um monte de gente e tem iluminação e tem vários olhares, por exemplo, possíveis de varandas, prédios com diferentes alturas, né, com diferentes funções, etc., então você não sente nenhum tipo de sensação de medo, e isso é usado até hoje, né? Depois a gente pode comentar como, né? Mas então tem uma série de pontos aqui que eu acho que vão indicar pra gente que tem um elogio de uma espontaneidade do que está, né, na cidade e na rua, de maneira geral, dessas relações como elas são produzidas, dizendo que as cidades, então, elas precisam de usos mistos. Toda vez que a gente tenta planejar elas para um uso homogêneo, isso vai dar errado, né, ou tem grandes potenciais de dar errado, porque as pessoas não usam das cidades dessa maneira. Um elogio da escala pequena, né, e uma crítica a todo e qualquer planejamento que quiser plasmar ideias no espaço sem considerar isso que está acontecendo. Então tem uma crítica da técnica, né, do tecnicismo, né, então a gente consegue tirar várias coisas daí que eu acho que são oposições que foram distintas. A gente consegue tirar uma crítica radical ao Estado e ao planejamento urbano e dizer o Estado não deveria planejar as cidades? Consegue, é possível, né, ela vai fazer críticas muito severas ao planejamento estatal. É possível tirar uma crítica, por outro lado, dizendo, não, tem que ter o Estado, mas tem que ser um planejamento radicalmente participativo, inclusivo e democrático de baixo para cima? Sim, é possível, mantendo o Estado. É possível tirar uma crítica, então, né, que combina, isso que eu acho que é uma coisa chave, que para ela é a dimensão de ordem e desordem, né, que eu acho que ela flerta com esse posicionamento, né, e aí por isso é tão difícil de classificá-la, né, vai ter gente que vai dizer que ela é uma liberal, vai ter gente que vai dizer que ela é uma anarquista, vai ter gente que dizer que o Sennett fala que ela é uma radical romântica, enfim, então tem aí uma tentativa, e eu acho que a gente perde se a gente tentar classificar ela numa caixa só, porque eu acho que a riqueza é o fato de que tem um monte de coisa ali, mas o ponto todo é que eu acho que então tem essas posições que são posições que eu entendo que são, você não conseguiria dizer que a Jacobs está defendendo um planejamento sem considerar as pessoas, né, que é um planejamento que está pensando usos homogêneos, então tem uma dimensão aqui para ela que é muito importante no sentido de uma autonomia, e numa autonomia das cidades para além de um tecnicismo e que respeite um pouco como as pessoas estão, né? E aí eu uso um conceito que me é muito caro, que é da Ivke Apeloi do Luc Boltanski lá no Novo Espírito do Capitalismo, que eles dividem as críticas, né, em dois tipos de crítica, com 4 fontes, enfim, a gente não precisa entrar nisso aqui, mas que tem uma coisa aí que eu acho que é uma crítica muito mais no sentido, né, da liberdade e da autonomia do que exatamente uma crítica redistributiva. O problema para Jacobs nas cidades não é a dimensão da desigualdade, não é isso que está lá, né? Então a desigualdade material, de redistribuição de renda, ela vai aparecer muito pouco no Morte e Vida das grandes cidades, né? O problema, né, quando ela vai olhar para conjuntos habitacionais, não é o fato de que as pessoas não tenham onde morar, é o ponto que foi construído um conjunto habitacional em planejamento urbano que considerou a autonomia dessas pessoas e essas relações, né? Então, o problema para ela vai ser esse, o que eu acho que também permite uma série de visões, né? Uma série de projeções específicas. Então, a crítica dela não é redistributiva, né? É uma crítica no sentido de ser contra o tecnicismo, né? E dá para desviar daí vertentes altamente democráticas mantendo o Estado, outras vertentes democráticas sem Estado, e aí eu acho que por isso que tem essa tensão que é tão interessante, que permite que a gente pense tantas versões possíveis dentro do mesmo quadro, né? Muito bem, muito obrigado, Vinícius. Perdão, eu diria que há uma série de textos, né, que ela vai que antecedem, inclusive, alguns textos muito, muito bonitos, assim, dela, que vão mostrando um pouco a construção. Eu estou olhando aqui para um volume com esses textos aqui ao lado. Então, esses textos vão, de certa forma, testemunhando o envolvimento da Jacobs com a cidade, né? E, então, enfim, coisas da biografia dela. A Bianca citou a questão do lugar onde ela morava, né? No caso, em Village,
O que é interessante é ver o seguinte, ela é uma pessoa, ela vem do interior, ela vem de Scranton, né, uma cidade na Pensilvânia, e ela visita Nova York menina, com 12 anos ela lembra de estar caminhando em Manhattan, quer dizer, na área de Wall Street ali, e ela já mostra ali aquele encantamento tremendo por pela movimentação toda, né, a quantidade de pessoas, talvez a escala daquilo, enfim, mas ela descreve esse encantamento, né, esse espanto com as pessoas na rua, com a cidade vibrando, e ela fala, na verdade, que os pais dela também eram encantados com a coisa urbana, então tem essa sensibilidade para a questão do espaço, e tem uns textos que ela escreveu com 19, 20 anos, e ela publicou, ela queria ser escritora, não é isso? Naquela época, de fato, assim, não havia, digamos, muitas pessoas exerciam profissões como jornalismo sem necessariamente ter um diploma, né? Então, enfim, isso não era incomum. E ela tentava ser escritora, e ela escreveu 2 textos para a revista Vogue sobre observando coisas que eu acho que vão, de certa forma, que estão por trás do balé da rua, né? O balé da calçada, o balé da rua, enfim. Que são as redes de troca, as redes de preparação de coisas, de produtos. Então ela observa num texto para Vogue uma espécie de setor da economia ligado com joias, quer dizer, né, então eram profissionais que se concentravam numa certa área da cidade de Nova York, e lá então havia uma rede de produção de joias ali, né, de tratamento e tal. Então ela entrevistava as pessoas, então ela tinha essa sensibilidade da etnógrafa, certo? E ela fazia, acho que em grande medida, em grande parte, uma etnografia urbana. Eu, conversando com um etnógrafo urbano chamado Melo, o autor do Quando a Rua Vira Casa, o Marcos Melo, ele me falava sobre essa sensibilidade da Jacobs, como eu perguntei a ele assim, mas Jacobs, ela fazia uma etnografia urbana, e ele um etnógrafo, um antropólogo, um etnógrafo, disse que seguramente ela fazia uma etnografia urbana, então, porque ela percebia, vamos dizer assim, as conexões entre as ações, os papéis, as pessoas ali, os seus afazeres. Ela tentava entender essa teia de relações que ali acontecia. Então ela tinha esse fascínio por essas redes, essas tramas da vida cotidiana, vamos dizer assim, na cidade, né? E aí vem um encantamento muito lá no seu início já com as tramas da vida material, assim. Ela não tinha, uma coisa interessante dela é que ela tinha essa apreciação pela isso que ela chamava de os fios cotidianos que correm através da vida econômica. Ela falou essa frase, né, super feliz, assim, numa entrevista em 2005. Então ela tinha essa sensibilidade para essas tramas que estavam por trás da diversidade, vamos dizer assim, que levavam essa diversidade. Eu vejo que o Morte e Vida, claro que ele tem essa importância extraordinária, e ele afirma explicitamente assim a importância dessa trama de dependências mútuas, não é isso? E dá essa ênfase grande na diversidade, dessa diversidade econômica, mas também a diversidade de formas urbanas e de rendas e tal, e perfis, né, de pessoas e tudo isso. Mas a questão da economia que está presente ali, que é um dos pilares para ela, acaba presente muito na forma de uma economia final, assim, ou seja, de um fornecimento final às pessoas. Mas na trajetória dela, ela fica atenta às tramas que estão por trás disso, né? E esses 2 textos dela jovem, né, com 19, 20 anos, publicando basicamente para viver, para conseguir sobreviver, em revistas de muita importância como a Vogue, ou seja, de 35, 36, 37, certo? Então, ela já sendo bem sucedida enquanto escritora e fazendo essas etnografias urbanas. Eu vejo também que o livro, assim, então esse raciocínio dela, essa sensibilidade vai expandindo, né? No livro seguinte dela, o The Economy of Cities, então ela já vai dar grande atenção para a maneira como essa
essa diversidade emerge, quer dizer, como ela é produzida. Então ela vai olhar para a questão da produção, ela volta, na verdade, para a questão da origem das cidades, não é isso? Ela volta lá para como as cidades nascem. Aliás, ela tinha essa habilidade como teórica, não é isso? Esse é um status, aliás, disputado, né? O fato dela ser teórica ou não, mas ela, sem dúvida, foi uma teórica e ela produzia, assim, insights com bastante arrojo. Então ela queria entender por que cidades foram criadas, por que cidades desenvolveram divisões do trabalho mais complexas do que outras formas de agrupamento humano, sei lá, imagina aldeias ou imagina outras formas não urbanas de vida coletiva, né? Então ela tinha essa curiosidade e ela não tinha nenhum medo em propor hipóteses para as coisas, né? Então ela propôs, por exemplo, uma hipótese muito radical. Ela abre o livro 69, The Economy of Cities, que virou um livro, aliás, muito lido por economistas, certo? É uma referência em economia espacial, em geografia econômica, invertendo essa ordem que os arqueólogos colocam de que primeiro nós inventamos a agricultura e depois, com os excedentes que a agricultura gera, nós pudemos gerar as grandes quantidades de pessoas que levaram à produção das cidades. Ela inverte isso, colocando que a agricultura ela passa a existir em escala e com inovações técnicas, porque havia uma demanda, ou seja, havia os grandes números. Então a cidade dispararia avanços na agricultura. Então ela tinha ela não tinha medo de propor ideias arrojadas e radicais, né? Nesse caso sem apoio, inclusive, em evidências empíricas, porque toda a arqueologia estava orientada para mostrar, vamos dizer assim, que a agricultura antecipou e tal, e é difícil de rejeitar isso porque tem medições de carbono e coisas assim. Então a hipótese da Jacobs nesse sentido é super arriscada. Mas ela teve muita felicidade em uma série de outras hipóteses, né? Essas outras ideias centrais nesse volume que é uma evolução, né, desses insights do Morte e Vida. Então, que ela propõe um mecanismo de inovação, assim, quer dizer, como o trabalho ele vai sendo dividido na organização social do trabalho, como novos tipos de trabalho emergem, novos produtos emergem, e como essa divisão sempre crescente, mais e mais complexa, né, vai alimentar, por exemplo, as inovações e a informação que atravessa a indústria, ou seja, atravessa setores da economia. Então, como um setor influencia o outro, como a inovação numa certa prática, num certo tipo de trabalho, influencia e dispara inovações em outros. Então, ela vai contando isso, ilustrando com histórias concretas de pessoas que ela conheceu, ou que ela pesquisou e tal. Então, ela tem essa habilidade tremenda. Então, assim, realmente vale a pena percorrer os textos dela. Infelizmente, nós não temos, né, as traduções e a própria tradução do Morte e Vida foi super tardia, né? Ela chegou no Brasil com quase 40 anos de atraso, que é um dos problemas do nosso contexto, né? Então, mas os livros dela e essas obras estão disponíveis. Tem uma bela coleção de textos que percorre toda a trajetória dela, assim, desde 35, né, até as últimas hipóteses em 2005. Então tem 70 anos, é incrível, né? Tem 70 anos de textos de Jacobs numa coletânea chamada Vital Little Plans. Inclusive, né, vamos dizer assim, dessas etnografias iniciais dela, menina aprendendo, né, e se encantando então tem essa dimensão de encantamento com a cidade, e ao mesmo tempo uma curiosidade extraordinária, uma habilidade de descrever as coisas que ela vê, e isso tudo, essa postura atravessa toda a carreira dela, esses 70 anos de produção de textos. Em relação a essas questões importantes que Bianca mencionava, em relação à escala, né, essa coisa do small is beautiful, o que eu acho potente no caso dela é que ela não se deixa seduzir por essa espécie de mito do localismo, a ideia de que só a vida em comunidade, o pequeno, é que é legal. Ela via as tramas por trás dessas situações, ou seja, ela via que para que
aquele evento local aconteça, é preciso uma rede de coisas por trás dele, uma rede de conexões, que tem a ver com a questão material, a questão econômica, mas também a questão social, os movimentos, as relações entre as pessoas. Então na verdade, ela vai além desse mito do localismo, vamos dizer assim. Ela é uma pensadora de sistemas também, entre outras coisas, né? Então ela tem uma visão profundamente sistêmica do mundo. E ela, entre assim, as rupturas que ela faz com a teoria do urbanismo, né, que precedia, tem essa ruptura, então, exatamente com essa obsessão visual do urbanismo até então, e acho que até hoje a arquitetura e o urbanismo são disciplinas, assim, sobretudo a arquitetura, né, com foco estético e visual, assim, extremo, né, onde as relações, essas relações invisíveis, elas são relegadas a algum outro plano, né, e ela sabia enxergar isso, e ela sabia enxergar ordem ou princípios de organização não óbvia, vamos dizer assim, não meramente visual. Ela tinha, como Bianca mencionou, esse desinteresse pela ordem visual simples dos arquitetos, não é isso? De projetar esses grandes complexos, por exemplo, residenciais, que foi o caso em Nova York, né? Naquelas décadas. Então, o tédio absoluto daquilo, e hoje nós vivemos isso no Brasil, né? Nos anos 70 até os anos 2010, com Minha Casa Minha Vida, por exemplo, produzindo esses extensas áreas residenciais monótonas e tal. Então ela via ela tinha de fato uma dificuldade com esse planejamento top-down. O que é importante colocar também é que é o contexto em que ela falava, né? A gente assume, todo mundo leu, tem essa coisa do clássico que a Bianca fala, com razão, né? Que o clássico vamos dizer assim, é uma obra com a qual a gente trata como uma coisa contemporânea, mas ela escreveu em um contexto, né? Em um tempo. E aquele contexto e tempo eram de um planejamento urbano absolutamente assim hierárquico e praticamente militar, onde havia uma figura chamada Robert Moses em Nova York que era o czar do planejamento, e ele tinha não só a cidade de Nova York, mas o estado de Nova York. Ele foi influente, ele trabalhou como em cargos não eleitos. Ele nunca foi eleito para nada. Ele era um técnico, era um bully, né? E era um cara provavelmente muito carismático e tal, mas ao mesmo tempo com muito poder, né? Que soube concentrar poder e sobreviver. Passou por vários prefeitos, né? Os prefeitos de Nova York trocavam, e ele moldou a cidade de acordo com a visão dele. Os túneis, as pontes, os parques, esses complexos residenciais, essa demolição, os projetos de urban renewal, né? Que varreram as áreas que primeiro se chamavam de slums, né? Então chamava aquilo, a nossa tradução seria favela, mas não é bem a mesma coisa, mas são áreas empobrecidas, não é isso? Áreas cuja arquitetura vai degradando. Então ele primeiro, a estratégia era taxar essas áreas urbanas inteiras de slums e depois patrolar, né? Literalmente botar abaixo e deslocar as famílias e romper as relações sociais, as relações materiais naqueles contextos, e aí entra a Jacobs também ativista, não é isso? Então ela vem de um contexto onde há essa figura dominadora por 40 anos, com um poder único e que inspirou, vamos dizer assim, cujos modelos e ações replicaram para os Estados Unidos e, portanto, o mundo afora. Então ela vem dessa cultura. Eu não tenho a impressão de que ela seja anti-Estado, certo? Não sou implicando que outras pessoas disseram isso, tá? O próprio livro dela de 92, o Systems of Survival, mostra que ela reserva um lugar importante para essa responsabilidade de governos, né, sobre grupos, sobre territórios. Ela chama isso de síndrome do guardião, né, que é paralela à síndrome do comércio, vamos dizer assim, aqui a palavra síndrome significa sistema, significa coisas que acontecem juntas, tá? Não tem uma conotação de doença. Mas, então ela via um lugar para o Estado, mas não como um empreendimento comercial, né? Ela rejeitava isso. Assim como ela rejeitava uma economia que fosse governada a partir de uma autoridade centralizadora. Então ela tinha essas desconfianças em relação à autoridade, em relação a um planejamento absolutamente impositivo, né, ditatorial praticamente, de um único, emanando de um único cara, né?
mas que se replicava na disciplina de urbanismo via Le Corbusier e outras figuras que até hoje são celebradas, né? Enfim, é um complexo de coisas muito interessantes que a gente está tocando aqui e é impossível esgotar isso, né, em minutos de fala, assim. Mas, enfim. Não, mas assim, o meu interesse era justamente ouvir vocês, né, e tentar ajudar os ouvintes, né, a explorarem, né, esse universo da Jacobs, ou melhor, né, ajudar a gente a navegar por essas ideias, né? E aí eu vou tomar a liberdade aqui de fazer um comentário sobre isso, até para ver a opinião de vocês. Que, né, vocês estavam falando assim, bom, talvez um ponto central nas ideias dela seja essa questão da observação da cidade, do que acontece, né, da espontaneidade, né? O Vinícius usou a palavra emergência, né? São sistemas que surgem, né? Ou formas de organização que surgem na cidade, a pequena escala, né, e rejeição de uma solução de cima para baixo. E às vezes me parece que se há vou chamar aqui de captura indevida, né, ou interpretação equivocada das ideias, são daqueles que usam esse ideário das ideias da Jacobs, mas no sentido do que ela observava, né, uso misto, gente na rua, né, alguma descrição da altura dos prédios, da idade dos prédios, né? E tentam usar isso como um manual de instruções, né? Então, tanto, digamos assim, na incorporação privada, né? Um grande incorporador que vai fazer aí um novo bairro, né? Nos conceitos da Jane Jacobs, né? O novo urbanismo, né? Muitos chamam de novo urbanismo. Às vezes, não, neste novo bairro a gente vai ter o uso misto, né? A gente vai ter a caminhabilidade, tudo que ela dizia que era bom, né? Mas tudo de cima para baixo, né? Tudo, digamos assim, pré-desenhado, tentando induzir aquelas características que eram observadas, né, na cidade de Nova York, que não foi planejado daquela forma, né? Então, assim, isso eu acho que, assim, né, e às vezes ela até tem um conflito interno de dizer assim, bom, será que isso é bom ou será que isso é ruim, né? Putz, a pessoa leu, né, entendeu que aquilo funcionava bem na cidade, mas agora quer, né, impor isso, né? Então, assim, como é que vocês fazem uma reconciliação com isso, né? Como é que vocês interpretam essa forma de uso das ideias? Não sei, eu acho que é uma ideia fora do lugar, né? Virou quase um branding, né? Virou uma coisa de dizer que você está fazendo uma referência para Jacobs, que sim, vai ser ultra seletiva, né? Então, alguém que tire da Jacobs a ideia de uma receita que ela vem de cima para baixo, não tem amparo textual para encontrar isso. Agora, tem outras coisas que têm amparo textual, né? Então, por exemplo, alguém que, se a gente pegar de novo a imagem do Balé da Rua, né, ela é uma imagem que pode ser lida de uma maneira muito bucólica, né? As pessoas se conhecem pelo nome, ela fala do Joe da pizzaria, as pessoas que deixam as chaves, né, nos lugares de comércio, todos os comércios são pequenos, é um capitalismo de pequenos proprietários que todo mundo se conhece, com funções que são todas úteis para o bairro, não tem nenhum tipo, né, não tem nenhum monopolista, não tem nenhum uso indevido, né, não tem uso tipo, não ambientalmente correto, por exemplo, ainda que essa pauta não tivesse, né, exatamente no horizonte dela. Então, dá para ler e ela sentada ali vendo, né, não tem conflito, né, as pessoas passando, né, inclusive o Marshall Bergman, né, no livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, ele faz o último capítulo justamente, né, trazendo isso que o Vinícius trouxe, né, sobre um contraponto entre a Jacobs e o Moses, né, como né, que muita gente vê como um pouco Davi Golias, assim, né, uma batalha campal, né, porque a Jacobs era ativista mesmo, ela foi presa, né, algumas vezes, né, tentando fazer com que o Moses não passasse essa via expressa no meio do bairro dela, né? Então, ela também era ativista de associação de moradores, né? Seria isso hoje. Mas é uma imagem muito bucólica, né? Mas o que eu acho que é muito interessante é que essa imagem bucólica, ela convive, né, com a ideia da modernidade. Então, eu leio a Jacobs como moderna, eu não leio ela alguém como uma pessoa nostálgica, né, que está tentando recuperar uma coisa antiga, um senso de comunidade
perdido, né, que acho que era um pouco na linha também do que o Vinícius estava falando, né, então tem e isso eu acho muito rico da leitura do Bergman, né, que tem uma outra fonte de modernidade, que não é essa modernidade arrasa quarteirão do Moses, porque foi isso que a gente lê a modernidade, né, põe abaixo, constrói tudo, né, do zero, e faz esses valores todos serem esquecidos para construir um novo. Esse é um tipo de modernidade. A outra fonte de modernidade que eu acho que está na Jacobs, e essa leitura do Moses que eu concordo, que é o cotidiano como essa fonte de vitalidade. Então, em vez de eu procurar, né, em grandes projetos, em grandes ideias, falar, não, isso aqui tem que estar encarnado, e o cotidiano é uma coisa viva. Então, ela vai tirar do que parece absolutamente mais simples, que é a rua, que é a calçada e tal. Então, eu vejo modernidade. Mas o que eu acho que é interessante para a gente pensar, que é essa pessoa que está, né, falando, olha, minha rua, né, e o Moses até faz uma crítica bastante interessante, que na rua dela todo mundo se conhece e só há pessoas brancas, né, não tem pessoas negras, que, né, não tem toda a efervescência do sentido do conflito, né, é um balé, ele está ali, não tem coreografia, mas ele está funcionando, né. A combinação dessa pessoa, né, dessa mulher que está vendo, né, esse ponto de vista fixo, olhando, né, para a rua, com essa combinação da modernidade de que não, então a gente tem que pensar um planejamento que venha de baixo para cima, e esse planejamento pode se dar de várias maneiras, contanto que ele seja diverso, que ele incorpore a dimensão, né, das relações sociais, que ele pense nas pessoas, né, e que ele então combine essa série de elementos. Então, o que eu acho que é essa dimensão ordem-desordem, e essas duas pessoas que parece que habitam, né, nesse mesmo livro, eu acho que elas sim dão amparo textual para puxar para pontos específicos, mas qualquer pessoa que queira encontrar uma receita que seja colocada de cima para baixo, está indo contra o texto, né, até onde eu consigo ver, porque ela, essa dimensão de baixo, ela vai aparecer a todo tempo, né, e mesmo, e não precisa ser só uma crítica ao Estado, né, pensando, o Anthony estava pensando em empreendimentos, né, que as pessoas vão fazer e tal, né, se for um grande empreendimento, para ela também é ruim, né, ela vai fazer essa crítica muito grande também às grandes corporações e tal, então, você não encontra amparo textual, mas acho que encontra amparo textual para outras posições, dá para tirar uma posição bucólica, né, se a pessoa pegar essa imagem, claro, você vai ter que contrastar com outras partes do texto que não são dessa maneira, né, mas ainda que ela fosse essa ativista super aguerrida, a dimensão do conflito aparece muito pouco, né, no livro, né, então tem essa dimensão que eu acho que ela está vendo uma ebulição, uma efervescência que não é uma ebulição, efervescência de vibração de disputa da cidade nesses termos, né, disputa das cidades em outros, mas eu acho que a pergunta é o que a Jacobs faria, né, essa coisa que virou um mote, né, você acerta se você disser, virou esse símbolo de virtuosismo que acho que você está falando, né, ela mesma falava, não adianta fazer o planejamento e colocar a padaria na esquina e dizer que fui eu, não é isso, assim, você tem que prestar atenção naquele lugar onde você está, cada lugar vai ser diferente, a cidade no Brasil, ela está pensando, né, Nova York na década de 60, não dá para fazer, né, um transplante, falar assim, então agora tem a pizzaria do Joe e o táxi na esquina, então resolveu, não, né, então acho que é uma leitura muito rasa, mas a gente vai encontrar, porque é isso, acho que tem essa dimensão que o livro se tornou tão potente que ele se autonomiza e algumas pessoas vão usar até de branding, assim, para dizer que, porque a figura dela também, né, como o Vinícius estava falando, a figura dela é uma figura muito inspiradora, né, para além do fato de que o livro de urbanismo mais lido do mundo foi escrito por uma mulher, né, então tem isso, que as pessoas também demoraram para entender, é uma mulher que já era mais velha, uma mulher que era mãe, e que esse olhar da Rua Hudson para o balé, ele acontece como um ponto fixo porque ela estava amamentando dentro de casa, então ela ficava olhando, então, e que é diferente, por exemplo, do que a gente geralmente acha que é um olhar moderno, né, da rua, que é o homem na multidão, né, que o Baudelaire, é o homem passando nessa multidão, ou mesmo o Edgar Allan Poe, né, o flaneur, ela não é uma flaneuse, ela
não está andando, ela está em ponto fixo. E ainda assim ela vai, né, inaugurar esse olhar que eu acho que é muito moderno. Então, tem muitas vantagens da associação com a Jacobs, certamente, quase não tem desvantagem, né? Ela é como se fosse uma referência incontestável. Dificilmente alguém vai dizer que o livro é desimportante ou que o livro tem pouca coisa para dizer hoje. Então, do ponto de vista de branding, tem sim. Mas acho que a gente conseguir separar, né, o que é usos de disputa do texto que encontram referencial textual e usos que não encontram referencial textual. E eu diria que, assim, pensar uma coisa de cima para baixo aí, certamente não dá para ter um paro no texto ainda que possa ter essa apropriação seletiva e muito interessada. Bom, da minha parte, em relação a isso, sim, eu acho que ela tinha essa sensibilidade de fato para entender a importância das microações, não é isso? E como isso na verdade é o motor, é a força que move uma sociedade, que move uma cidade e que também é o motor da inovação, da criatividade. Quer dizer, ela tinha ela era uma pessoa muito bem informada, né? Então ela sabia, por exemplo, das ideias de um cara chamado Warren Weaver, que era um matemático que dirigia a parte de ciências da Fundação Rockefeller, que aliás né, financiou o livro dela, financiou o livro do Kevin Lynch, ou seja, essa fundação teve uma certa importância para os estudos urbanos. E esse matemático que trabalhou em teoria da informação, na revolução que iniciou ali em 48 e tal, enfim, textos do Shannon, enfim, teoria da informação, teoria da comunicação, a informática nasce ali, a cibernética nasce ali também. Então ela falava de complexidade organizada a partir de um termo que o Weaver utilizava para entender sistemas, né? Vamos dizer assim, um tipo então o último capítulo do Morte e Vida é isso, que tipo de problema a cidade é. E ela fala lá que a partir inteiramente derivando do Weaver e dando absolutamente o crédito pelas ideias de maneira muito correta e elogiosa, vamos dizer assim, inclusive, ela fala que é isso, que a cidade é um sistema onde há uma grande quantidade de elementos em interação, né, formando um todo integrado. Então ela é essa noção que o Weaver escreveu lá em 48, né, ou seja, mais de 10 anos antes, mas que volta a ser publicado depois, enfim, ela toma contato, essa noção pauta toda a ciência da complexidade que aconteceu depois, né? Então o próprio Weaver antecipa isso dizendo que eu espero que os próximos 50 anos essa ciência venha emergir, essa atenção a essa complexidade venha emergir, né? Então hoje a gente trata isso como a interação entre inúmeros elementos, componentes, entidades, coisas, pessoas, enfim, forças, o que imaginar, materialidades, enfim, cujas interações têm comportamentos que não podem ser inteiramente previstos, né? Então sociedades são assim, cidades são assim, enfim, sistemas biológicos podem ser vistos assim também. Então ela tinha essa sensibilidade de ver isso na cidade de maneira antecipando isso em termos urbanos. Essas ideias estavam no ar e ela soube enxergar valor nelas. Então nesse sentido não faz de fato não tem como a ideia de planejamento né, top-down assim, para ela ter qualquer chance de sucesso, né? Algumas questões assim, eu quero insistir em algumas coisas assim. Eu acho que a gente não pode ficar não pode também condicionar a visão nossa só a certas partes do Morte e Vida. Ela tinha esse comportamento desde menina de caminhar pela cidade. Ela, enquanto procurava por emprego em Nova York, lá em 33, ela estava caminhando por áreas de Manhattan, observando essas concentrações de tipos de serviços, né? Ou seja, por que certas áreas especializavam em venda, sei lá, as lojas de flores se concentram aqui, as lojas de joias se concentram ali. Então ela estava investigando aquilo, né? Caminhando por aquilo. Então acho que ela não tem, eu não vejo nela essa observadora parada, certo? Eu acho que isso está lá, né? Concordo que está lá, mas eu acho que ela fazia essa etnografia muito rica também em movimento, certo? Só quero enfatizar isso. E os textos estão aí, né? Os textos quase 20 anos antes do próprio Morte e Vida, ela já enfatizava essa observação. Ela escreve o Morte e Vida com 40 anos, uma pessoa madura, né? Como Bianca falou, com filhos e tal. E também, assim, eu não estou aqui para fazer defesa da Jacobs, certo? Eu mesmo escrevi texto a respeito dela e apontei limitações nas suas abordagens.
abordagens. Mas, vendo um pouco o contexto dela, ok, tem um contexto racial grave, né? O contexto americano racial é super grave. Nova York não é exceção, né? Tem segregação muito forte de etnias lá, raças e etnias. Mas ela também tem um capítulo lá no Morte e Vida, lá no final, que é sobre islãs, quer dizer, que ela está falando sobre planejamento e como esses islãs podem ser, enfim, como esses islãs. Eu sei que isso também conecta com questões lá de gentrificação, que não é só que acontecem, né? Acaba acontecendo mesmo, por exemplo, em situações no Brasil, onde se faz a regularização fundiária de uma favela e em seguida ela passa a sofrer valorização imobiliária e acaba, ou seja, o próprio esforço de melhoria de um espaço precário dispara processos de valorização que podem retirar as pessoas que viviam ali originalmente. Então são processos muito difíceis de controlar, né? Então a cidade também, ela é em função, o próprio Anthony falou a palavra emergência, em função desse caráter super sistêmico, né, que conecta essas situações locais e tal, as coisas pequenas, as situações locais, cotidianas, e amarra tudo isso, né? Quer dizer, ela tinha essa atenção, ela usava essa capacidade de abstração para enxergar essas conexões. O que é interessante é que ela, sem abrir mão da concretude das situações, né, dos lugares, das pessoas. Então, nesse sentido, ela tem uma sensibilidade que é mais até pós-moderna, vamos dizer assim, né, enquanto teoria, assim. Ela tem uma sensibilidade muito para as pessoas, na sua concretude, nos seus corpos. Ali, claro que tem as suas limitações, ela tem um foco, ela tem interesses, né, mas ela tem sensibilidades que são muito interessantes, que são muito, muito importantes, eu diria. Mas, enfim, então a gente pode colocar na conta dela ela ignorar ou vamos dizer assim, coisas como gentrificação, mas eu acho que ela está em momentos ali ciente de que essas emergências podem acontecer, esses processos, esses disparos, né? São coisas que realmente são muito difíceis de tratar, e aí teria realmente de haver formas de planejamento de conseguir, como um Estado, né, vamos dizer assim, conseguir mediar isso e amenizar situações assim. Enfim, estou pensando com vocês aqui, pensando com o Jacob, certo? E com vocês. Ok? Obrigado, Vinícius. Olha, eu tenho um monte de temas aqui que eu queria continuar perguntando. A gente está um pouco avançado no tempo. O André, um apoiador, fez uma pergunta aqui no chat. Eu vou tentar repetir ela e expandir um pouco essa pergunta para a gente já começar a se caminhar para o final e talvez tangibilizar um pouco da conversa que a gente teve até agora. Então ele pergunta o seguinte, né? O mercado imobiliário atual vende a exclusividade de usos e a segurança dos grandes muros. Os clientes são levados a gostar disso. E ele pergunta, existem experiências bem-sucedidas de aplicações dos conceitos de Jane Jacobs na sociedade atual? E eu, enfim, conheço o André, ele tá aí na sala, né, e eu acho que ele trabalha no mercado imobiliário, né, e eu acho que tem outras pessoas que trabalham no mercado imobiliário que leram ou se interessam pelo trabalho da Jacobs, né, gostam, digamos assim, da urbanidade que ela descreve, né, se incomoda com a questão dos muros, né, e de como os produtos imobiliários são estruturados hoje, e aí eu acho que surge uma pergunta como a do André, né, bom, ok, o que a gente pode fazer, né, então, né, para quem está ouvindo, né, vocês aí como estudiosos da Jacobs, vocês teriam alguma sugestão nesse sentido? Não sei se o Vinícius quer começar agora e daí depois eu continuo. Pode ser. Então, vendo aqui a pergunta do André, as questões ali, experiências bem-sucedidas de aplicações de conceitos de Jane Jacobs na sociedade atual. Eu acho que a gente vive um pouco no mundo de Jane Jacobs, assim, ao menos na teoria, né? Na teoria, nas intenções, né? O trabalho dela naquele livro tão bem-sucedido, né, terminou virando a ortodoxia da disciplina. Então nós vivemos, de certa forma, no mundo dela em termos teóricos, mas provavelmente não em termos reais, não é isso? O tipo de arquitetura que foi
vem sendo fixado desde os anos, sei lá, 80, 90, é um tipo de arquitetura que tende a ser, há casos assim mais recentes que há rupturas disso, né, felizmente, mas desde os anos 90 nós temos um tipo de arquitetura, o Anthony, nós discutimos muito isso no passado, é um tipo de arquitetura isolada, né, um tipo de edifício que se afasta da rua, se afasta dos vizinhos, então que é o contrário do tipo de forma arquitetônica e urbana que caracterizou cidades desde o seu início, lá desde das primeiras proto-cidades e tal, né? Isso em regiões do mundo diferentes, inclusive. Então, por bom sentido, quer dizer, porque viver em cidade significa buscar proximidade, né? Acesso, proximidade, acesso a muitas coisas, a muitas pessoas, a muitas atividades. Então esses são... a Jacobs soube ler isso, teorias de economia urbana leram isso de maneira independente dela, etc. E isso, de certa forma, foi essa lógica e essa forma urbana foram absolutamente erodidas, não é isso, no século XX, com o advento do carro e tal, e em algum momento no mercado imobiliário brasileiro, sobretudo, ele acaba, não só brasileiro, né, latino-americano bastante, mesmo na Europa, assim, alguns casos aqui em Portugal, mas são ainda bastante pontuais, sobretudo em gated communities, né, os condomínios fechados. Então, há casos assim, mas no Brasil, para falar do contexto que mais nos importa, houve assim vamos dizer, a fixação de um modelo arquitetônico que é o oposto daquilo que a Jacobs via como importante, né, que é esse edifício capaz de gerar densidade, que é um edifício que não precisa ser alto para fazer isso, pelo contrário, se ele for bem horizontal, isso matematicamente é demonstrado, não por ela, mas por caras que vieram depois dela, mostraram geometricamente, matematicamente, tem dados que mostram isso de novo, que o tipo de quarteirão, vamos dizer assim, a lá Barcelona, ou a lá o Bonfim, em Porto Alegre, ou certos bairros, né, bairros mais históricos, mais centrais, essa morfologia mais contínua, tem grande eficiência para absorver densidades, portanto, concentrar pessoas e tal. Então, isso nós abrimos mão, né, e o mercado fez isso, porque tipos são fixados, ele tinha uma certa vantagem, esse tipo isolado, né, em torre, porque eleva a altura ela é precificada, enfim. Então, de certa forma, nós vivemos em bairros inteiros que são o oposto da cidade de Jacobs. Há esperanças, assim, eu vejo algumas incorporadoras olhando para a urbanidade, para as condições da urbanidade, né? Então eu vejo isso com muito, assim, com bons olhos, tá? Bom, essa seria a minha resposta. Essa questão das classes, talvez Bianca também possa endereçar. Enfim. Bom, André, super obrigada pela pergunta, acho que ela é central para a gente pensar aqui, né, e aí eu acho que tem uma coisa que o Vinícius começou, né, a endereçar na resposta dele para você, que eu acho que também essa exclusividade de uso e segurança, ela também está associada com uma homogeneidade de moradores, né, então a ideia de que você não necessariamente precisa viver, né, num condomínio fechado no sentido clássico, mas que o seu edifício, né, o lugar onde você mora, ele tem exclusividade de uso residencial e também tem essa segurança de controle de entrada e de moradores, né, então talvez isso seja, né, se a gente tem dificuldade de falar, né, olha, não tem uma fórmula no livro da Jacobs, mas talvez essa seja uma dimensão praticamente que ponto a ponto contraria, né, os elementos que são tidos como relevantes para ela, né, que é mix de uso, mix de pessoas e interação com a cidade. Então, seria uma espécie de antítese. O que eu vejo de pessoas tentando aplicar os conceitos, né, na prática em políticas urbanas? Então, né, se você perguntar no desenho do plano diretor de 2014, por exemplo, a ideia de estímulo a fachadas ativas tem uma justificativa que pode beber na fonte da Jacobs e na época até foi feito, né? Então, a ideia de que eu vou usar esse primeiro andar para interagir com a cidade, ter um uso diferente, então tem um uso misto e talvez possa ter prédios e empreendimentos que dialoguem mais com a cidade, especialmente, né, nos lugares com mais urbanidade, com mais infraestrutura de transporte, por exemplo,
porque a gente quer fazer com que as pessoas caminhem, vejam usos diferentes, usem, né, tenham interação com os edifícios, né, e que também possa ter, por exemplo, os residenciais ou comerciais acima, né, diferentes, escritórios ou de residências, né. Então, isso eu veria, né, e já vi várias pessoas fazendo referência ao texto da Jacobs como um estímulo que está indo no sentido do que seria algo que ela acharia que é interessante. Mas, de novo, né, a gente não está psicografando, né, a gente não sabe o que ela acharia aqui, mas pensando no livro, né. A outra coisa que eu acho que tem uma tentativa de implementar que são os olhos nas ruas, né. Então, dizer que uma política de segurança pública passa por uma política de estímulo de usos diferentes, porque a gente sabe, se você, né, não sei se todo mundo é de São Paulo e tem as referências de São Paulo, mas quando você vai num bairro que é exclusivamente residencial, você dificilmente vai se sentir seguro, né, e murado, como, por exemplo, o Jardim Europa, você não vai ver tanta gente caminhando, porque não tem uma padaria, não tem um restaurante, é tudo exclusivamente residencial, né, o que impede, então, outros usos e, portanto, tem uma dimensão de habitar as ruas, mas também um bairro em que tem pouquíssima gente morando, né, e se a gente pensar, por exemplo, a Praça da Sé, os entornos da Praça da Sé, ainda que tem algumas pessoas morando, né, é muito predominantemente comercial, e depois às 6 da tarde você não vê muita gente caminhando porque as pessoas já foram embora. Então, essa dimensão de estímulo de usos também é uma dimensão de caminhabilidade na cidade, de interesse e geração de atratividade, mas também uma política de segurança pública no sentido de que tem que pensar isso de maneira combinada. Isso tem tanto, né, dimensões que vão pensar que, portanto, não tem que ter intervenções específicas em segurança pública, então que o Estado tem que ser menor nesse sentido, ou então que não, que o Estado tem que ser muito ativo no sentido de um planejamento que gere incentivos para os privados e que planeje, então, mesmo como um ator, um player, né, fazendo com seus prédios públicos algo semelhante no sentido de usos. Então, acho que seria maneiras de tentar pensar, mas claramente, né, isso que o Anthony estava falando, a gente pega uma receita, fala a data do prédio, o tamanho da calçada, o tamanho da quadra, isso é talvez uma apropriação mais rasteira. Mas acho que a dimensão das classes sociais, né, elas estão presentes, né, no horizonte, né, da década de 60 da Jacobs, né, ainda que essa dimensão do balé, como eu falei, possa ser lido de um jeito muito bucólico e que o Bergman tenha razão quando ele fala que a dimensão racial e de conflito não está lá. Ainda que ela enderece, né? Por exemplo, ela foi uma ativista no Hagelin, ela participou, né, dessas discussões. Então, isso está no horizonte dela, mas não nesse livro, né? Como o Vinícius falou no Vital Little Plans, vão ter discussões sobre gênero e raça, né? Vão aparecer, mas sempre dentro dessa perspectiva que o Estado ele, né, vai ser um garantidor de diversidade. Então, ela dificilmente apoiaria uma coisa como um programa habitacional massivo, né? Ela vai dizer, então, não, que o Estado tem que garantir as condições para que esses pequenos proprietários se tornem proprietários, ou então os incentivos para que façam reformas nas suas casas e nos seus imóveis. Então, sempre quando tem uma dimensão centralizadora, né, isso para ela é um problema, né? Então, o Estado vai ter que ser garantidor dessas condições para que a cidade continue a existir. Então, não sei se a gente consegue extrair a nossa forma gated community, condomínio fechado, né, exatamente das diferenças, mas acho que aí, né, uma referência incontornável para pensar isso é o livro da Teresa Caldeira, né, O Cidade de Muros, e aí a gente poderia fazer essas duas coisas conversarem, mas acho que essa pergunta é imprescindível para a gente pensar essas dimensões. Maravilha. Bianca e Vinícius, só um check-in. Vocês têm mais 10 minutos? Tá bom. Sim. Vamos lá. Então, para fechar a nossa conversa, né, um tema que eu tinha comentado que eu não queria deixar passar, eu acho que vocês dois comentaram, né, sobre o valor da obra da Jacobs como narrativa, né, como valor literário, né, como literatura, de fato, e como talvez essa qualidade na escrita influenciou o seu próprio impacto, né? Não é só a grandeza das ideias, mas a forma como ela é divulgada, né? E esse é um tema próximo, pelo menos pra gente aqui no Caos Planejado, porque a gente faz divulgação de conteúdo sobre o urbanismo, né? E a gente tenta, de certa forma, né, dentro das nossas limitações todas, tornar alguns conteúdos mais acessíveis, né, mais atraentes, mais sedutores aí, né, para o público em geral, para que abracem alguns conceitos de urbanismo, né? E ela certamente não é a autora mais lida, né, porque o texto
era chato, né? Enfim. E aí, vocês dois, enfim, trabalham com pesquisa na área de urbanismo, né? Como que vocês veem essa relação, né, da pesquisa ou do texto, das ideias com a opinião pública, né? Assim, pelo menos eu como editor aqui, muitas vezes tenho muita dificuldade de encontrar colaboradores, pesquisadores para escrever, ora porque eles não estão interessados no debate público, né? Estão mais interessados com a publicação acadêmica, ora porque às vezes assim, puxa, eu queria escrever, mas olha, eu preciso entregar um paper primeiro, que é inédito aqui, então eu tenho que deixar isso para depois, que é uma questão de prioridade na pesquisa, né? Então assim, e a Jacobs, ela tava se lixando para isso, né? Ela tava assim, cara, eu quero, né, escrever, quero colocar minhas ideias na rua, quero convencer as pessoas, né? Era uma ativista. E hoje, enfim, eu, de certa forma, eu sinto falta, né, dessa figura ou desse posicionamento, assim, né, no debate público. Eu queria ouvir de vocês, assim, né, eventualmente até quais são as travas ou as dificuldades que o próprio processo de pesquisa leva, né, alguém a não se envolver como a própria Jacobs. Quer começar, Vinícius? Daí depois eu te sigo? Pode ser. Ok. Essa é uma pergunta importante, delicada também, né? Difícil de responder assim, porque demanda, claro, implica muitas coisas. Tem essa questão. Tem uma questão assim de uma certa, até de tradição mesmo, de forma de produzir conhecimento, o papel assim da produção, vamos dizer, acadêmica, a questão, mas também a gente está falando aqui de urbanismo, quer dizer, também tem uma produção que não é só acadêmica, mas também de arquitetos praticantes, ou sobretudo no passado, então, talvez isso fosse ainda mais presente, né, pensando, sei lá, na geração de Le Corbusier e essa turma. É um dos grandes desafios, assim, é como escrever e comunicar para um grande público, porque tem algo, agora me escapa o autor dessa expressão, quem popularizou foi o Steven Pinker, que é um cara, um cientista cognitivo e, enfim, a figura estrela da Academia Americana, com suas ambiguidades lá, que chama a maldição do conhecimento. Isso não quer dizer, assim, tipo, saber muito, não é isso, mas ao se envolver com uma disciplina, a pessoa absorve um jargão, absorve uma maneira de falar e de endereçar certas questões ali, que é toda mediada pela linguagem como ferramenta, e uma linguagem especializada para endereçar aspectos talvez ali mais sutis, ou detalhes, ou coisas que, vamos dizer assim, que nós no nosso cotidiano nós não necessariamente evocamos, né? Quer dizer, então se envolver com uma disciplina é também, e com um conhecimento, uma tradição de conhecimento, décadas, às vezes séculos de conhecimento acumulado, significa absorver uma linguagem e conseguir dominar essa linguagem, né? E com fluência, e aí a pessoa nunca mais consegue deixar de pensar com esses termos e tudo isso. Então, isso atrapalha muito. Eu mesmo já fui super criticado por isso. Eu acho que eu era péssimo nisso. Nossa, eu escrevia de maneira muito complicada. Muitas vezes me disseram isso. E eu olho para meus textos no passado, me causa um horror. Por isso, né? Não pelas ideias em si, porque eu gosto de algumas delas ainda, mas a maneira de escrever super complicada e desnecessariamente complicada, né? Então, de certa forma, a arte agora, para mim, é me livrar da complicação, é escrever de maneira simples e buscar essa simplicidade na comunicação. Eu vejo, há uma discussão enorme sobre isso, tá? Na academia nos últimos 20 anos, com a entrada, sobretudo, das plataformas digitais, né? No Brasil a gente chama de redes sociais, mas são as mídias sociais digitais, que vão construindo pontes entre, vamos dizer assim, o que nós produzimos como conhecimento e a sociedade. Isso evidentemente isso tem que estar lá, né? Ou seja, e está, vamos dizer assim, por exemplo, a ideia de tolerância, a ideia de alteridade,
alteridade, deixa eu usar um termo melhor aqui, alteridade, que é uma noção que o filósofo Jacques Derrida popularizou, né? Ele desenvolve, não é só dele, mas ele desenvolve aquilo, e veio desde o século XIX a ideia, mas ele coloca ela num tal patamar que o termo ganha muito mais corrência. Ele conseguiu colocar palavras no dicionário francês, entende? Então, ou seja, há uma produção de vocabulário, inclusive, na instância da academia, que penetra e informa a esfera pública, certo? E é o seu papel, é o papel da academia fazer isso. É informar, qualificar os debates, levar mais ferramentas de análise, mais ferramentas cognitivas para entender o mundo, certo? Sem nenhuma pretensão de dizer que há algum tipo de privilégio nesse conhecimento, porque há uma outra discussão sobre isso, há naturalmente formas diferentes de conhecimento, conhecimentos que são tácitos, conhecimentos que são locais, que são imprescindíveis e que são né, que só existem quando a gente constrói aquela experiência ali pessoal, naquele local, naquela comunidade, etc. Então há conhecimentos distintos, esses conhecimentos, no meu entender, são todos importantes e eles precisam informar, né, se informar entre si. Então essa discussão é super importante e ela está muito presente nos últimos 20 anos. Houve ganhos nisso, né? Como eu falei, as ferramentas digitais de comunicação, tipo Twitter e tal, eu tuito, né, não tenho muito tempo, não consigo mais fazer como eu gostaria, mas há ferramentas que permitem assim, a gente lançar essas ideias e divulgar um pouco mais. Mas há uma arte de descomplicar a linguagem e escrever de maneira que uma pessoa leiga, vamos dizer assim, possa entender, né? Isso não tem nenhum demérito, mas na verdade é uma habilidade. Eu venho, na verdade, falei com o Anthony sobre isso, a importância de veículos como, né, o que o Anthony faz, o que o Caos Planejado faz, no grupo de pessoas envolvidas, assim. Então isso é super importante, né? Eu acho central, tá? É difícil fazer tudo ao mesmo tempo, é difícil saber escrever de maneira a comunicar as ideias com simplicidade e clareza, e é um esforço meio, assim, para mim é um esforço de décadas, tá? Bom, eu acrescento, né, para mim também, assim como o Vinícius, é fundamental, né, então, para além da minha atuação acadêmica, eu coordeno na 451, que é uma revista, né, de resenhas, uma seção que chama Cidades e as Coisas, que é sobre livros de cidades, mas também sobre ensaios, né, e acho que tem uma dimensão muito importante, que acho que as coisas que a gente estuda, se elas não estão sendo comunicadas e falando com mais gente, para além, né, das paredes da nossa sala de aula, ou dos artigos acadêmicos que a gente publica, para mim não faz tanto sentido, mas entendo que tenha, né, ramos específicos da academia que se especializem mais, mas acho que tem uma coisa que a Jacobs era uma intelectual pública, né, e eu acho que o fato dela não estar vinculada a uma universidade talvez fosse até mais propício a isso, né, porque essa dimensão que o Anthony trouxe, eu tenho que fazer aqui meu paper e tal, a gente tem cobranças do ponto de vista de alocação de trabalho muito específicas, então também, né, você, para além disso que o Vinícius falou, né, de adaptar a linguagem, pensar o tom, etc., como fazer a tradução entre esses caminhos, também tem uma alocação de tempo, trabalho, tempo de vida e tal, e que às vezes a gente consegue, às vezes não, né, então, mas eu acho que, especialmente bom, eu sou uma das coordenadoras do Observatório do Plano Diretor, né, então tem agora uma discussão do Plano Diretor, eu estou, né, tentando falar o mais amplamente possível, né, por exemplo, porque acho que, né, faz todo sentido, ainda, né, uma política pública que está sendo formulada agora, que tem visões de cidade, que tem, né, discussões e interesses mais diversos e que de alguma forma vira uma arena da orientação da política urbana para São Paulo, ela tem que ser um debate com todo mundo, não tem como ser um debate limitado, então acho que é super importante fazer esse esforço, ainda que às vezes a gente encontre mais limitações e obstáculos do que a gente gostaria. Não, adorei ouvir vocês e até para a gente entender o trabalho da Jacobs como essa pesquisadora independente, né? Bom, como que vocês, como pesquisadores hoje, veem, né, esse posicionamento, esse diálogo e como que a gente consegue tentar, né, se transportar, sei lá, 60 anos atrás e ver como é que
ela estava dialogando com a cidade naquele momento, naquele contexto. Então, olha, eu adorei essa conversa, né? Achei super rica, teria, enfim, um monte de outras perguntas. Tem outras perguntas que os apoiadores fizeram aqui no chat, que se vocês tiverem disponibilidade, eu vou encaminhar para vocês por e-mail, tá? Pra gente não deixar o pessoal pendurado. Mas de resto, super agradeço a participação dos dois, né? Adorei essa dobradinha de vocês e, né, espero que possa seguir esse contato e eventualmente ter outros episódios com vocês sobre outros temas. Muito obrigado. E, claro, né, deixo a palavra com vocês, né, para as considerações finais de vocês, ou qualquer comentário que vocês gostariam de ter falado, que por algum motivo eu possa não ter citado ou provocado ao longo da conversa. Bom, da minha parte, Anthony, queria agradecer a você, ao Vinícius, né, o pessoal do Caos Planejado que está fazendo a produção acontecer, quem estava aqui com a gente, né, quem for ouvir o podcast, e que acho que a conversa continua. Estou aqui à disposição para a gente pensar o debate público, né, pensando na Jacobs, mas também pensando, né, na disputa da cidade, especialmente São Paulo, que é onde eu estou aqui morando, mas também, né, intervindo e discutindo e analisando. Então, foi uma ótima oportunidade da gente pensar essas ideias de uma maneira, né, um pouco mais sistemática, de uma maneira um pouco mais aprofundada. Agradeço demais pelo convite, foi um prazer. E eu também, na verdade, assim, essa ideia de decifrar Jacobs é super legal, e eu acho que nós conseguimos arranhar coisas aqui, né, e é interessante ver que as nossas leituras convergem em pontos importantes e ao mesmo tempo apresentam algumas diferenças pontuais, o que faz todo sentido, mesmo. Nós estamos vindo de disciplinas distintas e também interpretando um certo escopo, mas foi muito, muito legal a oportunidade de discutir o trabalho da Jacobs e também confrontar aquelas ideias com o nosso próprio contexto. Então, eu também agradeço as questões que foram colocadas pelos apoiadores e agora, numa nota paralela a tudo isso, por uma dessas coincidências, uma orientanda minha, que faz doutorado, localizou a Bianca, e antes de eu falar a respeito desse podcast aqui, que eu participaria com ela, a minha orientanda, Maria Fison, chegou e falou: olha, ela está montando a banca de qualificação, Bianca. E aí ela veio com alguns nomes e tal, e o teu nome estava lá. Eu falei: poxa, mas eu vou conversar com a Bianca daqui a alguns dias. E então, quer dizer, uma dessas coincidências, na verdade, que só mostram que há, né, em função da tua atuação e os nossos interesses que vão se tocando aqui e ali e tal. Então, o Anthony fez essa costura aqui, mas possivelmente outras costuras virão aí, tá bom? Vamos te convidar em breve para uma banca de qualificação, se tiver esse tempo. Muito bom, muito obrigada, fico muito feliz de saber. Nesse episódio, conversamos com Bianca Tavolari e Vinícius Neto. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pelo Instituto Cidades Responsivas, Arquitetura, Tecnologia e Economia Urbana. Acesse www.responsivecities.com e saiba mais sobre a escola de urbanismo que une academia e mercado.